Viu como o nosso intervalo foi rapidinho? Agora nós podemos voltar para conferir mais questões da edição de 2019 do Enem. É com você, professor. Fala, galera! Sou o professor Fábio Frota, professor de matemática. Estou aqui com vocês no Resolução Comentada de Provas do Enem. E vamos resolver mais uma questão. Estamos comentando aqui o Enem 2020. Provazinha bem recente, né? E vamos fazer a questão de número 147. A questão diz assim: muitos modelos atuais de veículos possuem computador de bordo. Os computadores informam em uma tela diversas variações de grandezas associadas ao desempenho do carro. Dentre elas, o consumo médio de combustível. Um veículo de um determinado modelo pode vir munido de um dos dois tipos de comandos de bordo. Tipo A informa a quantidade X de litro de combustível gasto para percorrer 100 km. Então, o tipo A diz quantos litros eu gastei para percorrer 100 km. Tipo B informa a quantidade de quilômetro que o veículo é capaz de percorrer com 1 litro de combustível. Então, esse faz X quilômetros por 100 litros, né? E esse diz quantos quilômetros ele faz por 1 litro. Tá legal? Um veículo utiliza o computador tipo A. O veículo utiliza o computador tipo A. E ao final de uma viagem, o condutor viu aparecer na tela a informação X sobre 100. X sobre 100. Caso o veículo tivesse computador do tipo B, o valor informado na tela seria obtido pela operação. Quer dizer, se no cara lá apareceu a operação X sobre 100, se fosse o outro computador, porque esse aqui é graduado em litros por 100 quilômetros, o outro é graduado em quê? Em quilômetros por 1 litro. Então, se nesse apareceu X sobre 100, como é que apareceria no outro? Tá legal? Essa é a pergunta. Pessoal, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo. Digamos que no tipo A, estivesse dizendo assim, 5 litros para cada... Digamos que ele gastasse... Tá 5 não, tá 20. Digamos que ele gastasse 20 litros para cada 100 quilômetros, certo? Se ele gastasse 20 litros para cada 100 quilômetros, seria o que estaria marcando lá, 20 sobre 100. Tá certo? É como se esse 20 aqui, fosse o meu X, X sobre 100. Então tá marcando lá 20 sobre 100. 20 sobre 100 eu posso deixar assim mesmo, certo? 20 sobre 100. Ou eu posso deixar 2 sobre 10, ou eu posso deixar 1 sobre 5, ou eu posso deixar 0,2, né? Tem várias maneiras de deixar. Mas como ele botou aqui X sobre 100, eu estou dando aqui um exemplo, como se fosse 20 para 100. Tá certo? Já no B, como é que iria marcar lá no B? Presta atenção. Se ele fizesse 20 litros para cada 100 quilômetros, o B quer saber quantos quilômetros ele faz com 1 litro. Tá certo? Então você vai fazer o seguinte, no B é o contrário, eu quero saber quantos quilômetros ele faz por litro. Então, se aqui ele faz 20 litros para 100 quilômetros, no B ele faria 100 quilômetros para 20 litros. Tá joia? 100 quilômetros para 20 litros. Ora, pessoal, então, o que aconteceu foi simplesmente, eu inverter. Porque quando eu fizer essa conta, 100 dividido por 20 vai dar o quê? 5 quilômetros por litro. Mas a conta é essa, Onde é que está o X agora, O X está aqui embaixo agora, Então, na verdade, quando no A aparece X sobre 100, no B é só eu inverter. Vai aparecer 100
sobre X, ó. A conta é simples, porque no B eu quero saber quantos quilômetros ele faz por litro. Então, se no primeiro ele fazia X quilômetros para 100 litros, no B eu vou escrever 100 quilômetros para X litros. Então, vai aparecer no B exatamente o inverso do que vai aparecer no A. Tá certo? Ó? Percebam ó, que no A deu 0,2, ó, 0,2. No B deu 5. Quer ver? Ó? 0,2 é 1/5. Qual é o inverso? O inverso é só inverter, ó, 5 sobre 1, que vai dar exatamente 5. Então, do modelo A para o modelo B, é só eu inverter a fração. Então, em vez de aparecer x sobre 100, iria aparecer quanto? Ó? 100 sobre x. E seria correto aqui o item C de casa. Olha que questãozinha fácil, galera. Basta dar um exemplo numérico que você consegue fazer a questão de um jeito mais fácil. Valeu, galera. Vamos para a próxima. Fala, galera. Estou eu aqui de novo com vocês, professor Fábio Frota, de matemática, para a gente resolver mais uma questãozinha aqui dentro do nosso Resolução Comentada de Provas do Enem. Estamos agora na prova de 2020, fazendo aqui a questão 148. Questãozinha interessante, envolvendo porcentagem, envolvendo gráficos, tabelas, um gráficozinho de colunas, ó, que é sempre importante na prova estudar os gráficos, né? Eu tenho um gráfico de colunas, gráficos de setores, gráficos de linhas, né? Esse é o gráfico de colunas. Vamos lá, ó. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há censo. Em um ano, foram entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre suas atividades profissionais e ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico. Pessoal, num gráfico é muito importante você olhar o que está escrito aqui no título do gráfico. Ó. Do que esse gráfico trata? Gráficos de colunas, gráficos de barras, né? Gráfico de setores, eu tenho lá o título. O título é a informação, uma das informações mais importantes, ó. Jovens em atividade entre 15 e 29 anos. Aí, galera, olha aqui, ó. O que é esse símbolo aqui, hein? É a porcentagem. Então, ele está dizendo, quando eu for olhar, eu vou estar vendo os jovens em atividade de 15 a 29 anos, mas em porcentagem. Tá certo? Então, aqui, ó. Somente estuda. Trabalha e estuda. Somente trabalha, não trabalha nem estuda. No somente estuda tem 21,6, ó. Mas como isso aqui é o percentual, eu não vou interpretar que isso aqui é 21,6 jovens, mas 21,6% dos jovens. 13,6% dos jovens trabalham e estudam. 45,2% dos jovens somente trabalham. 19,6% dos jovens não trabalham e nem estudam. Tá clara a interpretação aí, pessoal? De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados. Ele só quer saber quantos jovens foram entrevistados. Que trabalha, tá legal? Porque ele disse, olha a questão, ó, que no ano foram entrevistados 363 mil jovens. Aí ele vai perguntar quantos jovens foram entrevistados? Já tinha lá a resposta. Quantos jovens entrevistados que trabalha? Então, estou preocupado nos jovens que trabalham. Tá claro, pessoal? Nos jovens que trabalham. Então, eu tenho que procurar no meu gráfico os jovens que trabalham. Ó. Como eu sei que aqui está em percentual, então eu vou olhar, ó, somente estuda. Somente estuda não me interessa. Não trabalha e nem estuda, não me interessa. Certo? Ó? Se ela só estuda, ela não trabalha. Se ela não trabalha e não estuda, ela não trabalha. Agora, trabalha e estuda. Somente trabalha. Então, olha quais são os que eu estou interessado, ó. Estou interessado só nos que trabalham. Então, eu tenho que saber exatamente quantos jovens foram entrevistados que trabalham. Ok? Então, cuidado, ó. Na verdade,
o que eu tenho aí é a porcentagem de jovens entrevistados que trabalham. Não é o que ele quer ainda, né? Se eu pegar 13,6 e somar com 45,2, 6 mais 2 dá 8, 5 mais 3 dá 8, vem a vírgula, né? Vírgulazinha na primeira aqui. 5 mais 3 dá 8, 4 mais 1 dá 5. Então eu tenho aí, ó, 13 com 45, 58. 58,8, só que é 58,8%. Então eu posso dizer que 58,8% dos alunos trabalham. Mas a pergunta é, o número de alunos, ou o número de jovens que trabalham. Aí, galera, tem um detalhe. Eu sei que o total de jovens que foram entrevistados é 363 mil jovens. Então, nesse caso, como 58,8 é o percentual de jovens, então eu posso dizer que o número de jovens entrevistados, que trabalha ou que trabalham, né? Na verdade é o número de jovens que trabalha, né? A concordância. Mas enfim, o que é que eu tenho que fazer? Calcular 58,8% do total de jovens que foram entrevistados. 363 mil. Eu vou colocar os 3 zerinhos aqui, ó. Porque a resposta aqui está bem completa, né? Ó, com todas as casas decimais, ó. Tá joia aí, pessoal? Mas vamos lembrar, como é que eu calculo o que é 58%? É 58,8 por 100. De vezes 363 mil. Pronto, ó, a minha continha é essa. É como se embaixo do 363 mil tivesse um 1. Tá legal? Sempre a porcentagem de alguma coisa é essa porcentagem vezes essa coisa. Tá claro, galera? Aí, bem simples. Então vamos lá. Como é que eu faço essa multiplicação? Ó, posso dividir por 100 em cima e dividir por 100 embaixo. Ó. Vai ficar 3,630 vezes 58,8. Tá legal? A continha é essa daí, ó. Bem, vamos lá. Eu posso deixar esse zero de fora por enquanto para poder fazer uma continha mais rápida, tá? 8 vezes... Depois eu boto esse zero, ó. 8 vezes 3, 24, vão 2. 8 vezes 6, 48, com 2, 50. 0 vão 5. 8 vezes 3, 24, com 5, 29, ó. Esse 8 aqui já foi. Esse outro 8, ó. Dou o desconto de uma casa, começa a mesma coisa. Ó. O mesmo 8 vai dar a mesma coisa, ó. Um 4, um 0, um 9 e um 2, ó. A mesma coisa. Agora o 5, ó. 5 vezes 3 dá 15. Vai 1, né? 5 vezes 6 dá 30 com mais 1, 31, vão 3. 5 vezes 3, 15 com 3, 18. Olha a minha continha, quanto é que vai dar aí, ó, galera. Um 4, outro 4, 9 mais 5, 14. Vai 1, né? 14 vai 1. 9, 2, 11, 1, 12 e 1, 13 vai 1. 8 e 2, 10 e 1, 11. E vai 1 para lá, 2. Tá legal? Então olha aí a quantidade, ó. 213,144. Detalhe, pessoal, ó. Só que lembra que eu desprezei o zero? Eu desprezei o zero, tá vendo, ó? Então eu vou colocar aqui mais um zero, ó. Que é o zerozinho que eu não tinha colocado aqui no começo, né? E como tem uma casa decimal, ó, eu vou contar uma casa decimal, ó. Legal? A multiplicação acontece assim, quando tem vírgula, né? Então, o valor ficou 2, 1, 3, 4, 4, 4. Esse lance de você tirar o zero para ficar menor a conta, mas como tinha a vírgula, é como se eu tivesse, né, tirado a vírgula e deixado o zero, tanto faz. Mas a resposta é essa, ó, 213.444. O item correto seria o item C, galera, ó, o item C. Questãozinha legal? Massa. Vamos para a próxima, porque essa aqui já foi. Tchau. Fala, galerinha do Resolução Comentada de Provas do Enem. Como é que vocês estão?
Eu tô aqui de novo com vocês, professor Fábio Frota de Matemática, para a gente resolver mais uma questão, agora do Enem 2020. Questão 149. Eita, essa questão aqui é show. Logaritmo, galera, olha aí. Pensa num assuntozinho para a galera se assustar. Vamos aproveitar aqui para fazer uma revisão de logaritmo. Vamos revisar tudo. Tudo. Propriedades, consequências, definição, tudo. Tá legal? E fazer a questão. Porque se você souber direitinho as propriedades, essa questão não é difícil. Mas foi considerada uma questão difícil para muita gente. Vamos lá. A lei de Kipf, batizada com o nome do linguista americano George Kipf, é uma lei empírica que relaciona a frequência F de uma palavra em um dado texto com o seu ranking R. Ela é dada por frequência F é igual a A dividido por R elevado a B. O ranking da palavra é a sua posição ao ordenar as palavras por ordem de frequência. Ou seja, R igual a 1 para as palavras mais frequentes. R igual a 2 para a segunda palavra mais frequente. E assim sucessivamente. A e B são constantes positivas. Com base nos valores x igual a logaritmo de R e y igual a logaritmo de f, quando não tem a base, é porque a base é 10, é possível estimar valores para A e para B. No caso hipotético em que a lei é verificada exatamente a relação, a relação entre y e x ou seja, qual é a relação entre o y e o x? Aí tem as opções aí, ó. Y igual a logaritmo de A menos BX. Y igual... Pessoal, essa questão aí é aquela que o cara pula, né? Pula. Deixa pro final. Até aconselho que você pule mesmo, para você não perder tempo, tá? Pegou uma questão difícil, pula, vai pro final, mas depois vai tentar fazer ela no tempozinho lá no final, tá? Tem que fazer logo as fáceis. Mas vamos lá. Antes de fazer essa questão, eu só li uma vez e não entendi nada, né? Antes da gente ler de novo, vamos fazer aqui uma recapitulaçãozinha aqui de logaritmo. Pessoal, o que é logaritmo? Vocês sabem o que é logaritmo? Qual é a definição de logaritmo? Pessoal, logaritmo é o expoente. Grava isso, ó. Logaritmo é o expoente. Gravou? Logaritmo é o quê? O expoente. Professor, explique melhor como assim logaritmo é o expoente. Deixa eu explicar. Exemplo, se eu tiver assim, ó, 3 mais x igual a 10. 3 mais x igual a 10. Me diga quanto é que vale o x quando eu tenho uma equação dessa. 3 mais x igual a 10. Quanto é que vale o x? O x é 10 menos 3. O x é 7. 3 vezes x igual a 10. Nessa equação agora, que 3 vezes x é 10. Quanto é o x? Diga aí para mim, quanto é o x? O x é 10 sobre 3. Dá 3,3333. Mas tu deixa assim mesmo, 10 sobre 3. Se eu tiver assim, ó, x vezes 3 igual a 10, né? Que foi esse caso que eu acabei de colocar. Eu quero colocar assim agora, ó. Peraí. Colocar assim, ó. X elevado a 3 igual a 10. Diga quanto é o x agora, ó. Eu quero saber agora qual é a base que é elevado a 3, ó, dá 10. Então, o x vai ser raiz cúbica de 10, ó. Então, o x é a base, né? Ele é a raiz cúbica de 10. 2, pouco, ó. 2 ao cubo dá 8. 3 ao cubo já dá 27. Então, seria 2, pouco. Agora, se eu tiver 3 elevado a x igual a 10, me diga quanto é o x agora. Qual é o número que 3 elevado a ele dá 10? Opa, o x agora é o expoente. Então, para representar esse número, eu vou usar esse símbolo, ó. Logaritmo de 10 na base 3, ó. Então, para representar o expoente, que na base 3 dá 10, eu escrevo logaritmo de 10 na base 3, né? E eu sei que esse número aí vai ser um pouco mais do que 2, porque 3 elevado a 2 dá 9, mais 3 elevado a 3 já dá 27, ó. Para dar 10, né? Tinha que ser 3 elevado a 2, pouco. Então, esse logaritmo aqui, ó,
de 10 na base 3 é mais do que o 2, mas é menos do que o 3, ó. Tá claro aí? Então, logaritmo, pessoal, é o expoente. Vou fazer mais uma pergunta aqui, ó. Quanto é o logaritmo de 500? Tá legal? Sempre o logaritmo vai ter, quando eu tenho um logaritmo, quando eu tiver aqui, ó, logaritmo de 10 na base 3, esse 10 aqui recebe o nome de logaritmando. E esse 3 aqui recebe o nome de base do logaritmo. Base do logaritmo, tá certo? Quando eu não colocar nada na base, dizer assim, quanto é logaritmo de 500? É porque a base é 10. Então, logaritmo de 500 é como se fosse logaritmo de 500 na base 10, ó. Então, eu quero encontrar, galera, qual é o número que 10 elevado a ele dá 500. Porque, como eu falei para vocês, o que é logaritmo? Expoente. Se eu perguntar quanto é o logaritmo de 500 na base 10, eu quero saber qual é o expoente que eu devo colocar na base 10 para obter o 500, tá? Às vezes não é um número exato, porque 10 elevado a 2 dá 100, mais 10 elevado a 3 já vai dar 1000. Então, 500, né, seria, para dar 500, teria que ser um número maior do que 2 e menor do que 3, ó. Vai dar 2, uns quebradinhos. Tá legal? Então, logaritmo é isso, é o expoente. Se eu pedisse para você calcular quanto é logaritmo de 8 na base 2, ó. Vamos fazer mentalmente. Quanto é logaritmo de 8 na base 2? É o número que é elevado a 2 dá 8, ó. Então, é o número 3. Por quê? Porque 2 elevado a 3 dá 8, ó. Se eu perguntasse quanto é o logaritmo de 25 na base 5, ó. 25 na base 5 ia ser o 2, ó. Porque 5 elevado a 2 é que dá 25. Então, sempre o logaritmo é exatamente o expoente que eu devo colocar. Se eu perguntasse quanto era logaritmo de 125 na base 25, ó. 25 elevado a quanto dá 125? 25 elevado a 1 dá 25. 25 elevado a 2 já dá 625. Então, eu teria que encontrar um certo número x tal que 25 elevado a ele desse 125. Aí eu posso fatorar, dizer que 25 é 5 elevado a 2, ó. E que 125 é 5 elevado a 3, ó. Deixando os dois na mesma base, ó, eu digo que 2x é igual a 3. E que x é igual a 3 meios, ó. Então, seria 3 meios a resposta aí. Tá certo? Então, sempre logaritmo é o expoente que eu devo elevar a essa base para dar esse logaritmando. Tá certo? Bem, então, por definição, quando eu tiver logaritmo de b na base a, o que é isso? Isso é o certo número x tal que o a elevado a esse x dá o b. Sempre tem uma condição de existência para o logaritmo. A base dele tem que ser sempre maior do que 0 e diferente de 1. E o logaritmando tem que ser sempre maior do que 0. Essa é a condição. Consequências da definição é o seguinte, ó. Como consequência dessa definição, se eu tiver logaritmo de a elevado a m na base a elevado a n, isso sempre será, galera, m sobre n. E se eu tiver a elevado a logaritmo de b na base a, ó, um número elevado a um logaritmo, que a base é a mesma, isso dá simplesmente o b, certo? Ó, então, grava essa consequência e grava essa consequência. Isso vai me ajudar no seguinte, ó. Se eu tiver assim, ó, que calcular quanto é logaritmo de 125 na base 25, como eu tinha perguntado anteriormente. Em vez de chamar de x, eu faço só assim, ó. Fatoro 125 vai dar 5 elevado a 3, né? Porque 125 é por 5 que dá 25, é por 5 que dá 5, é por 5 que dá 1. E o 25 é 5 elevado a 2, ó. Como os dois ficaram com a mesma base, é só dividir os expoentes, ó. Então a resposta vai dar o quê, ó? 3 meios. Não é fácil? Quanto é o logaritmo de 0,0001 na base raiz cúbica de 10, ó?
Olha que difícil que parece, mas não é difícil, ó. 4 casas depois da vírgula, isso vai ser 10 elevado a menos 4. Raiz cúbica de 10 é 10 elevado a 1/3. Então, isso ó, fica menos 4 dividido por 1/3. Ó. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vai dar menos 12 essa resposta aí. Ó. Se eu tiver assim, ó, 5 elevado a logaritmo de 7 na base 5. Eu não sei quanto é logaritmo de 7 na base 5, mas se o 5 está elevado ao log e a base é 5, vai dar o próprio 7. É esta regrinha aqui, ó. Tudo bem? E para finalizarmos aqui a revisão, propriedades dos logaritmos. Primeira propriedade. Logaritmo de B na base A mais logaritmo de C na base A, ou seja, uma soma de 2 logaritmos de mesma base, dá o logaritmo do produto. Ó. Fica um logaritmo de B vezes C na base A. Na segunda propriedade, ó, o logaritmo de B na base A menos o logaritmo de C na base A, a diferença de 2 logaritmos você divide, ó. Logaritmo de B dividido por C na base A. E a terceira propriedade, logaritmo de B elevado a N na base A. Ora, B elevado a N, galera, é B vezes B vezes B vezes B, N vezes. Então, segundo a primeira propriedade, já que quando está somando eu junto multiplicando, ficaria log de B vezes... Seria, no caso, B elevado a N, né? B vezes B vezes B, ficaria log de B mais log de B mais log de B, ou seja, N vezes o log de B na base A. É como se esse N aqui, esse expoente, pudesse descer, ó, e vir multiplicando aqui o log na frente. Tá legal? E a última coisa aqui é quando eu preciso fazer a mudança de base. Eu só posso juntar os caras se tiver a mesma base, ó. E quando não tem, eu posso fazer uma mudança. Ó. Digamos que eu tenha log de B na base A e queira mudar essa base. Eu queira colocar, digamos, na base X. Então, eu boto logaritmo de B na base X e divido pelo logaritmo de A na base X. Você pega o logaritmo de cada um ó, na base que você quer mudar, mas você coloca dividindo um pelo outro. Então, essa é a nossa revisãozinha de logaritmo. Vamos para a nossa questão agora. Ele disse que o F era igual ao A dividido por R elevado a B. Só que ele me deu aqui o seguinte, ó, que o X era o logaritmo de R, ó. Ele disse que o X, ó, era o logaritmo de R e que o Y era o logaritmo de F, ó. Ó, o X é o logaritmo de R, ó. E o y é o logaritmo de f, ó. Como ele quer as coisas y, né, ó, em função de x, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Se o f é igual ao a dividido pelo r elevado a b, mas como o x, ó, é o logaritmo de r e o y é o logaritmo de f, olha o que é que eu vou fazer, ó. Isso não é igual, né? Eu vou colocar um logaritmo desse lado... E para não alterar, eu vou colocar um logaritmo desse lado. Porque se o f é igual a alguma coisa, o logaritmo de f também vai ser o logaritmo dessa coisa. Se eu boto o logaritmo dos dois lados, ó, não altera a minha equação. E aí, isso foi o pulo do gato, ó, colocar o logaritmo de cada lado. Por quê? Porque agora o logaritmo de f já é o meu y. Já vai ficar y igual a alguma coisa, ó, as opções, ó, y igual a alguma coisa. Olha que sacada legal. Eu botei no lugar, antes do f, o logaritmo. E para não alterar minha igualdade, botei antes do a sobre r, o logaritmo. Só que tem um detalhe, ó. Agora ficou o logaritmo de uma divisão. Segundo a propriedade que eu acabei de explicar, o logaritmo de uma divisão é a diferença dos logaritmos, ó. É o log de A menos o log de R elevado a B. A diferença de 2 logaritmos de mesma base, junta eu dividindo. Então, essa divisão separa, subtraindo. Só que olha que legal.
Ainda tem uma propriedade que eu posso pegar esse B e descer, né? Que é aquela terceira propriedade, ó. Então, meu y ficou igual a logaritmo de A menos o B vai descer, fica B vezes o logaritmo de R. O B desce, que é a terceira propriedade. Só que o logaritmo de R, ó, nada mais é do que o meu x, ó. Então, ficou meu y é igual a logaritmo de A menos o B vezes o x, porque o logaritmo de R nada mais é do que o meu x. E eu matei a questão, ó. Y igual a logaritmo de A menos BX. Olha aqui como é que tá no item A, ó. Logaritmo de A menos BX. Olha que massa. Então, minha resposta correta é o item A de aprovação. E você vai se garantir nas questões de logaritmo. Valeu, galera! Viu como passou rápido? Quando se tem professores desse nível, a gente aprende e nem vê o tempo passar. Na próxima semana, a gente tem mais um encontro. Então lembre-se de tentar resolver os exercícios em casa. Só assim você vai se superar e ter mais segurança em você no Enem. Até a próxima!